Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E nós hoje vamos continuar a série Destronando Deuses Culturais e nesse episódio 8 nós vamos falar sobre política. Nós vamos analisar como a política ela pode se tornar um ídolo cultural e como que ela pode substituir a soberania que é de Deus e distorcer vários valores bíblicos. Você já deve ter percebido, né, nos últimos tempos, muitas notícias políticas, discursos inflamados, protestos, debates acalorados. Por fim, nós vivemos numa época, numa era, né, em que a política ela tomou um papel quase que divino na sociedade. Você já percebeu isso? Né, as pessoas tratam partidos, ideologias, líderes como se eles fossem o próprio Messias, né? E qualquer crítica a esses sistemas, né, gera reações quase que religiosas, acaloradas, né? Mas até que ponto isso se tornou um ídolo? Né? E como a Bíblia ela nos orienta sobre política sem que ela tome o lugar de Deus? Fica comigo até o final que nós vamos destrinchar esse tema e entender como a política se torna um Deus cultural nos dias de hoje. Bem, eu quero abrir esse vídeo aqui tentando ali mostrar para vocês de como a política ela tem se tornado um novo salvador, né? Tem um trecho lá em Jeremias 17:5 que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Que é o que eu quero trazer de explicação quanto a esse trecho, né? A questão do homem confiar no homem, né? Porém, se a gente transportar isso para a política, a gente vai entender que a política ela sempre existiu como meio de governar e organizar a sociedade de uma forma geral. Mas quando nós confiamos em um líder, um partido ou um sistema como solução para todos os nossos problemas, aí a gente cai no erro de colocar a nossa fé na criação e não no Criador. Como exemplo, lá no Antigo Testamento, Israel pediu um rei humano para governá-los, né, como as outras nações já tinham. Né? Isso está lá em 1 Samuel capítulo 8, você pode ler. Então ali naquele momento eles rejeitaram a liderança direta de Deus. E o que isso resultou? Num governo com injustiças que afastaram eles ainda mais do Senhor. Hoje, muitos enxergam candidatos políticos como os novos salvadores, né? Esperando que o governo humano resolva problemas que são de ordem muitas vezes espirituais. E eu quero deixar até uma pergunta aqui para você refletir, pensar, pode até deixar aí nos comentários a resposta. Você já percebeu alguém tratando política como se fosse a sua própria religião? E quando essa ideologia substitui a verdade bíblica, eu quero trazer um trecho lá de Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, que diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se baseiam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não no de Cristo. E o que a gente tem visto hoje em dia, né? A gente tem visto que muitas ideologias elas se apropriam até de valores cristãos. Muitas são totalmente contrárias, né? Mas algumas se apropriam até de valores cristãos, só que elas distorcem um pouco as narrativas para tentar se encaixar no discurso cristão, né? Há cristãos que se identificam mais com as suas posições políticas, propriamente dito, do que com a palavra de Deus. E aí tem um grande problema, porque quando um partido dita a sua moralidade mais do que a Bíblia, tem algo errado. O extremismo político também leva ao ódio ao próximo, rivalidades, divisões, que são exatamente o oposto do que Cristo nos chamou para viver. Como eu falei anteriormente, tem narrativas que vão totalmente contrário aos princípios bíblicos e até aos próprios mandamentos. Né? Quando você vê lá escrito lá, os mandamentos em Êxodo, você vê, por exemplo, não matarás,
E existem, por exemplo, debates sobre morte, se é possível, eutanásia, aborto. Independente de qual seja a sua posição política, existem valores bíblicos que eles são inegociáveis. Então, por mais que você seja mais apto a um lado político do que o outro, ou você que, enfim, não tem lado, existem valores que são bíblicos. Não matar é um deles. Independente dessa discussão do aborto, se é vida, se não é vida, porque existe esse debate, por mais ridículo, vou usar o termo forte aqui, por mais ridículo que isso possa parecer, existe esse debate, né? Mas é morte. Independente de quem seja o corpo, é morte. Isso não muda. Isso não muda o debate, é uma morte. Então, por mais que você se identifique às vezes com algumas narrativas, todos os lados, eles têm problemas. Eles têm problemas porque um se afasta totalmente do Evangelho, totalmente de Deus. O outro tenta se aproximar, mas é imperfeito, porque o mundo jaz no maligno, estamos no mundo imperfeito. Então, qualquer narrativa, qualquer tentativa de melhoria esbarra sempre numa falta de possibilidade nossa enquanto fazer o que Deus quer realmente. Assim como o povo lá de Israel, no passado, pediu Saul para governar, hoje nós pedimos A, B ou C que nos governe. E eu não estou falando que é um problema votar, processo eleitoral em si. Com todos os problemas que a gente consegue identificar, seja ele poderio econômico, seja ele falta de compromisso com a sociedade, seja episódios de corrupção que a gente tem visto ao longo da nossa história enquanto país, independente disso, todos têm problemas. Você pode se identificar mais como de direita, como de esquerda, como de centro, mas eu vou te falar, esse seu candidato, ele não é Deus. E ele não pode fazer aquilo que Deus pode. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Como agendas políticas, tanto de esquerda quanto de direita, tentam redefinir conceitos de justiça, liberdade, família, moralidade, e como é que isso se afasta cada vez mais da palavra de Deus. Por exemplo, existe um conceito de família, que é bíblico. Todos nós sabemos. Criou Deus o homem, a mulher, e deu uma ordem. Cresçam, reproduzam. Deus criou, isso você pode acompanhar lá em Gênesis. Deus criou o homem, viu que era bom, criou a mulher, viu que era bom. O que alguns conceitos sociais e políticos tentam trazer hoje? De que não é só homem e mulher, de que existem outras possibilidades. Nós, enquanto cristãos, enquanto eleitores, pessoas envolvidas na política, porque somos eleitores, então estamos envolvidos na política, ainda que seja um voto obrigatório, consequentemente você vai ter que votar em alguém, você vai ter que se envolver no processo eleitoral. Então, quando existe uma pauta que tenta redefinir o conceito de família, diferente àquela que Deus criou, nós temos um exemplo prático de como a política pode influenciar a nossa vida e a nossa sociedade. Porque, queira você ou não, por mais que você seja cristão e ensine o certo ao seu filho, num dado momento, numa política que engloba o diferente daquilo que você ensina, você vai ver numa via pública, num local público, algo diferente do conceito moral de família que você ensina para os seus filhos. Então, é para você entender minimamente, num exemplo simples, o impacto que não considerar fé atrelada à política, como isso desencadeia um sistema onde o cristão ele passa a ser perseguido, ainda que veladamente, por se omitir a um processo eleitoral, porque muitos têm aquele conceito de que as duas coisas não se misturam. Quando temos vastos exemplos bíblicos, desde a criação, de que a política foi feita para organizar, inclusive, o povo de Deus. Seja na separação de tribos, sejam através dos juízes,
sejam posteriormente através dos reis e vários grupos políticos que você tinha ali no período de Jesus, herodianos, saduceus, zelotes e outros grupos políticos. Então, não ache você que, se eximindo da sua responsabilidade enquanto cristão e eleitor, não vá uma pessoa assumir aquele lugar que vai ensinar ou tentar propagar o contrário daquilo que a Bíblia ensina. E aí a gente tem vários outros conceitos, sobre moral, sobre ética, sobre conceitos de justiça, liberdades individuais, liberdade coletivas, direito à propriedade. São N exemplos, né? E você pode meditar quanto a isso. Toda vez que você abrir a palavra e ver lá exemplos de reis, exemplos de juízes, exemplos de imperadores no Novo Testamento, sejam eles amigos de Israel ou inimigos de Israel, veja que essa questão da política sempre esteve atrelada à história do povo de Deus. Não é diferente, o que não quer dizer que nós vamos colocar a nossa esperança em homens. A nossa esperança vem do Senhor. E como a nossa esperança vem do Senhor, eu tenho um exemplo para você do governo perfeito. Sabe qual é? O reino de Deus. E é baseado lá em Filipenses 3, versículo 20, que eu digo que está escrito que a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que nenhum sistema humano será perfeito, porque todos os governos são compostos por pessoas como eu e você. Os governos são compostos por pecadores. A nossa verdadeira pátria, ela não é terrena, mas é celestial. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, devemos ser luz e sal, influenciar com princípios bíblicos, mas sem colocar nossa fé em reis, presidentes ou partidos. Como o cristão deve se posicionar na política, então? É fazendo uso daquilo que a Bíblia nos traz lá em Romanos 13, no versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem porque foram estabelecidas por Ele. Deus instituiu uma autoridade humana para trazer ordem, mas isso não significa que os governos são justos. O mundo é injusto. Os governos também serão. Devemos respeitar as autoridades, mas nunca idolatrá-las. Quando um governo ou um sistema vai contra os princípios de Deus, nós devemos agir com discernimento e resistência pacífica, como o exemplo de Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel não quis as iguarias do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram à figura idólatra. Então, nós, cristãos, devemos votar com consciência, se envolver na política de forma sábia, mas sempre lembrando que a nossa esperança não está em homens, mas em Deus. E para concluir esse vídeo, pessoal, vou deixar aqui a palavra lá de Mateus 6,33, bem conhecida. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. O papel do cristão é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, sem deixar que ideologias políticas roubem o nosso foco. Precisamos, de fato, ser agentes de transformação da nossa sociedade, mas sem perder a perspectiva eterna, que é a palavra de Deus. E eu quero concluir aqui deixando uma pergunta aqui reflexiva, que você pode até deixar aqui nos comentários também. Você tem colocado a sua confiança na política ou em Deus? Pelos últimos eventos políticos, é um debate bem acalorado, mas aonde que está a sua confiança? Não posso encerrar esse vídeo sem pedir a sua colaboração também, para você comentar o que você acha que é o papel do cristão na política, pode deixar aqui nos comentários, e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem, com alguém que pode eventualmente ter entrado nesse caminho. E vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações para mais conteúdos sobre fé, cultura, que já existe no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo.